Cortado aos 18 pensei que tinha acabado com eles, mas na leitura do testamento do vovô de 2,5 milhões de dólares, meus pais entraram sorrindo, agindo como se fossem os donos daquilo, até que o advogado disse que eu ficava com tudo e eles só herdariam $1. Oi Reddit, achei que finalmente devia compartilhar algo que ficou comigo por um tempo. Alguns anos atrás fui jogado em uma situação com a minha família que, honestamente, parecia coisa de um filme ruim. Digamos apenas que havia dinheiro envolvido, as pessoas mostraram suas verdadeiras cores e eu aprendi bem rápido quem realmente estava do meu lado. Eu não planejei nada disso, mas olhando para trás agora, eu não mudaria nada. Se você perguntar aos meus pais, eu, Jack, 28 anos, homem, nasci defeituoso, não fisicamente, mas aos olhos deles tudo em mim estava errado desde o começo. Eu não gostava de futebol, não me importava com marcas e preferia desenhar ou mexer em cadernos de esboço a polir o carro do papai nos fins de semana. Isso já bastava para eles decidirem que eu era o filho decepção. Enquanto isso, minha irmã Helene podia soltar pum em público e de alguma forma aquilo seria adorável. Ela era a filha adorada e eles faziam questão de que todos soubessem disso. Crescer naquela casa era tudo sobre imagem. Minha mãe adorava ser a rainha da vizinhança, organizava festas na rua e agia como se mandasse em tudo, mesmo sendo apenas uma professora de meio período. Meu pai era gerente regional de uma empresa de logística e achava que isso tornava o rei do mundo. Juntos, só se importavam com uma coisa, como parecíamos para os outros. Helene se encaixava perfeitamente, notas máximas, líder de torcida, tinha os amigos certos, era recompensada só por respirar. Quando completou 17 anos, eles lhe entregaram as chaves de um carro novo. Uma semana depois, pedi se poderia pegar o carro emprestado para um projeto da escola. Papai me disse para ser grato pelas coisas usadas e que essa era a minha vida, sobras, sermões e sarcasmo de pessoas que achavam que estavam me transformando em homem. O dinheiro era a arma favorita deles. A mensalidade da Helene foi totalmente paga, a minha? Se quisesse faculdade que me virasse. Helene ganhou um laptop novo quando terminou o ensino médio. Pedi se poderia ao menos ter um usado e minha mãe revirou os olhos dizendo, Jack, você sempre foi muito sensível, pare de esperar que o mundo lhe entregue as coisas. Tradução, gastamos tudo com sua irmã, você que se vire. A pior parte não era o tratamento injusto, era a forma como distorciam tudo. Faziam-me sentir como se fosse louco só por perceber a diferença. Se eu dizia, por que Helene ganha tudo isso e eu não, respondiam com frases como a vida não é justa ou pare de se comparar, seja homem. Não era amor severo, era puro favoritismo com discurso moral falso anexado. Aos 16 anos eu já tinha entendido o jogo, não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para eles. Tinham a Helene, a galinha dos ovos de ouro, e a mim, o problema que toleravam até poderem expulsar. E confie não escondiam esse plano. Uma noite no jantar papai largou o garfo, olhou direto para mim e disse, se ainda estiver debaixo do nosso teto aos 18, você é um fracasso. Ele disse como se estivesse dando uma jogada de futebol. Mamãe apenas sorriu na taça de vinho e Helene riu. Eu também ri, porque o que mais poderia fazer? Fingir que não doía. Eles contavam os anos como quem espera uma ordem de despejo. Aos 17 Helene tinha um cartão de crédito no nome do papai, eu tinha um trabalho de meio período em uma loja de ferragens que mal pagava gasolina. Toda vez que tentei resistir virou sermão, você precisa ser grato, precisa conquistar seu lugar, blá blá blá. Basicamente, queriam que eu fosse invisível até o dia em que pudessem me jogar fora sem culpa. E esse dia chegou no meu aniversário de 18 anos. A maioria dos jovens ganha bolo ou talvez uma festa surpresa, eu ganhei uma encenação. Sentaram-me na sala como se fosse uma intervenção. Papai cruzou as pernas, mamãe tinha aquele sorriso presunçoso, Helene fingia ser solidária. Então papai solta, vamos cortar seu sustento financeiro, é hora de aprender o valor do trabalho duro. Como se eu já não estivesse trabalhando, como se fosse algum mimado vivendo da generosidade deles. Novidade, o apoio deles mal cobria a comida. Mas trataram como se estivessem entregando um decreto real. Perguntei, e agora? E papai, com a maior seriedade, disse, arrume suas coisas, você nos agradecerá um dia. Sem abraço, sem rede de segurança, nem $20 para compras, apenas feliz aniversário, agora você é problema de outra pessoa. Então peguei uma mochila, enfiei 2 mudas de roupa, meu velho caderno de esboços e saí. Lembro-me de olhar para trás para casa, Helene parada na porta com seu celular novo, sorrindo como se tivesse vencido algo. Aquela noite dormi no banco traseiro do meu carro velho, frio, apertado, desconfortável.
Fiquei encarando o teto e pensei, então é isso que ser homem significa para eles. Mas mesmo assim uma parte de mim se recusava a quebrar. Eu estava com raiva, sim, mas não lhes daria a satisfação de me ver desmoronar. Se queriam que eu fosse embora, tudo bem, eu sobreviveria, eu daria um jeito sem eles. E aqui está a parte que eles nunca entenderam. Quando você empurra alguém assim, ou destrói essa pessoa ou constrói algo muito mais resistente do que esperava. Eles apostaram na primeira opção, erraram feio. Porque aquela noite no carro não foi o fim, foi o começo. Na manhã seguinte acordei rígido, pescoço dolorido de dormir no banco de trás. Meu telefone tinha 3 mensagens da mamãe, nenhuma perguntando se eu estava bem ou se precisava de algo. Eram: devolva a chave da casa hoje e não deixe lixo no seu quarto. Bem materno. Eu tinha $48 na minha conta corrente e meio tanque de gasolina. E depois de um turno na loja de ferragens naquele mesmo dia, isso virou a minha rotina: trabalhar, dormir no carro, tomar banho na academia onde ainda tinha uma assinatura barata, comer lanches do menu de $1 quando dava, miojo quando não dava. Cada vez que passava de carro pela casa em que cresci eu me sentia um estranho na minha própria vida. Helene não perdeu tempo em esfregar na minha cara. Uma semana depois postou fotos da República da Fraternidade, toda sorridente com o laptop novo sobre a mesa e o cartão de crédito do papai convenientemente visível no quadro, legenda Melhores Pais do Mundo. Eu rolei a tela, ri e fechei o aplicativo. Era patético na verdade. Enquanto isso meus pais não ligavam, não verificavam se eu estava vivo, mas de vez em quando o papai mandava uma frase curta tipo espero que esteja aprendendo responsabilidade. Tradução: espero que esteja fracassando para que eu possa dizer eu avisei. A única pessoa que realmente se importou foi meu avô Jeff. Ele apareceu em um sábado quando eu terminava um turno na loja de ferragens. Saí e encontrei-o encostado no seu velho Buick, braços cruzados como se estivesse esperando. Vai dormir nesse carro para sempre? Ele perguntou. Eu congelei. Como o senhor sabe? Ele sorriu de canto. Por que não sou cego, Jack? Entra. Esse era o Jeff, sem discursos dramáticos nem culpa, só direto. Entrei e ele me levou para a casa dele sem dizer mais nada. Quando chegamos ele me jogou uma chave reserva como se fosse nada. O sofá é seu, a geladeira está cheia, não discuta. Naquela primeira noite sentei no sofá comendo carne assada que sobrou enquanto ele jogava xadrez sozinho na mesa de jantar. Ele não pediu detalhes, mas eu percebi que já sabia de tudo. Meus pais podiam enganar a vizinhança, mas nunca enganaram ele. Daquele momento em diante Jeff virou meu porto seguro. Não me deu dinheiro nem me mimou, deu algo melhor: oportunidade. Nos fins de semana eu ajudava a consertar imóveis de aluguel que ele tinha, pintando paredes, trocando canos velhos, cortando grama, trabalho de verdade, mas vinha com comida, cama e conselhos diretos. Você não precisa ser o que eles dizem que é, ele me disse numa tarde enquanto arrancávamos carpete mofado, você só precisa resistir mais que eles. Eu assenti sem dizer muito, mas aquelas palavras ficaram. Os meses seguintes foram duros, continuei no emprego de meio período, pegava todos os turnos extras possíveis e ficava no sofá do Jeff. Meus pais? Silêncio total, a não ser Helene. Ela me mandava mensagens de vez em quando com pérolas tipo que triste você não aguentou a faculdade ou acho que finalmente está aprendendo o que é vida real. Eu não respondia, para quê? Ela vivia numa bolha onde o cartão do papai resolvia tudo. Uma noite Jeff me pegou olhando para o meu contra-cheque como se fosse piada. Não chega? Ele perguntou. Mal cobra gasolina, eu disse. Ele assentiu e puxou um caderno. Certo, vai começar a anotar tudo, entradas, saídas, horas, construa o hábito agora, vai me agradecer depois. Não era glamouroso, mas era estrutura, e Jeff estava certo. No ano seguinte juntei o suficiente para parar de viver no carro completamente. Ainda não tinha minha própria casa, mas o sofá do Jeff parecia mais lar do que a casa dos meus pais jamais foi. Ele me tratava como homem, não como problema a ser resolvido. Às vezes me dava conta de como ele era diferente do resto. Tipo a vez que minha mãe o convidou para jantar, provavelmente para exibir as histórias da fraternidade da Helene, e ele recusou na cara. Não estou interessado em jantares de família falsos, me disse depois sorrindo, eles tiveram a chance deles, estragaram. Ele não era sutil e eu adorava isso nele. Aos 20 anos já tinha juntado um pequeno fundo de emergência graças ao Jeff me ensinar a orçar. Meus pais ainda não tinham me procurado, a não ser por um cartão de Natal num ano que dizia Feliz Natal, não desperdice seu potencial. Quase emoldurei de tanta ironia.
Jeff, por outro lado, começou a falar sobre o futuro. Um dia você vai ter mais do que sobras, disse, mas precisa estar pronto, dinheiro sem disciplina é maldição. Eu ri, não se preocupe, ninguém está na fila para me dar dinheiro. Ele só sorriu de canto como se soubesse de algo que eu não sabia. Olhando para trás, aquele sorriso já dizia tudo. Jeff não era do tipo que se gabava, mas também não era ingênuo. Sabia exatamente como meus pais funcionavam e sabia exatamente o que estava fazendo com o patrimônio dele. Na época achei que era só mais um de seus discursos enigmáticos, mas no fim era prenúncio. Avançando alguns anos, eu com 27, trabalhando horas fixas, alugando um pequeno apartamento, não rico mas também não passando fome. Jeff já estava desacelerando, mas ainda mais lúcido que muita gente com metade da idade. Quando recebi a ligação de que ele tinha morrido, me abalou mais do que queria admitir. Uma semana depois veio outra ligação de um escritório de advocacia, queriam que eu fosse à leitura do testamento. Entrei no escritório e imediatamente pensei que devia ter levado pipoca. Meus pais estavam vestidos como se fossem ao Oscar, o sorriso da mamãe parecia pintado, papai recostado como se fosse dono do lugar e Helene mexendo no celular com as pernas cruzadas como se já tivesse herdado dinheiro. Sentei, mamãe se inclinou sussurrando, não se preocupe Jack, vamos garantir que o espólio seja administrado direito. Eu sorri, bom saber, talvez te deem $1 pelo trabalho duro. Ela piscou confusa, mas não respondeu. O Sr. Thompson, o advogado, pigarreou, pelas vontades do falecido Sr. Jeff Montgomery, todo o seu patrimônio avaliado em aproximadamente $2,5 milhões fica destinado ao seu neto Jack Montgomery. Silêncio. O ar ficou pesado na minha cabeça, juro que consegui ver o Jeff sorrindo de canto de novo. Então veio a melhor parte, Thompson virou a página. Além disso, o Sr. Montgomery deixa $1 para o filho e a nora. Ele fez uma pausa e leu a nota que Jeff tinha ditado. Vocês tiveram a chance de criar um filho, considerem isto a minha lição para vocês. Eu não aguentei e ri, não foi educado nem nervoso, foi uma risada inteira que ecoou pela sala. $1, isso é generoso, talvez vocês possam juntar e comprar uma raspadinha. O sorriso da mamãe se quebrou, o maxilar do papai travou tanto que achei que fosse quebrar um dente, o celular da Helene escorregou da mão e bateu no chão. Mamãe foi a primeira a se recompor. Bem, claro, isso faz sentido, Jack era próximo do Jeff, mas naturalmente Jack vai precisar da nossa orientação. Eu me recostei, orientação? Quer dizer, como aquele tipo em que me jogaram no carro aos 18 sem comida nem dinheiro. Dispenso. Papai estufou o peito, juntando as mãos como se estivesse dirigindo uma reunião. 2,5 milhões é muito, pode te arruinar se administrar mal, nós entraremos e garantiremos que tudo fique seguro. Eu sorri, seguro? Quer dizer seguro na sua conta? Boa tentativa, mas a única coisa que o Jeff queria seguro era eu, de vocês. Helene entrou na conversa com voz carregada de falsa simpatia. Honestamente, Jack, não leve a mal, mas você nunca foi responsável. Lembra quando estourou aquele cartão de crédito no primeiro ano da faculdade? Eu ri de novo, sim, e eu paguei, enquanto você precisava de resgate toda vez que estourava o limite do cartão do papai. Tenta outra. Thompson interrompeu sério. As instruções do Sr. Montgomery são explícitas, sem tutores, sem supervisão, controle total pertence somente ao Jack. Papai se remexeu desconfortável, mas insistiu. É lógico que nós administremos. Você não tem imóveis, não tem experiência em investimentos, ainda está alugando, vai desperdiçar tudo se não tiver cuidado. Eu me inclinei para frente. Você tem razão, papai, eu alugo. Sabe por quê? Porque ao contrário de você eu não gasto dinheiro que não tenho tentando impressionar vizinhos de quem não gosto. O advogado quase esboçou um sorriso, mas continuou lendo as notas. Mamãe tentou mais uma investida, as unhas cravando no meu braço. Querido, talvez tenhamos sido duros com você, mas veja como ficou forte, esse foi o nosso jeito de te preparar, vamos seguir em frente como família. Eu puxei o braço. Preparar? Vocês não me prepararam. Quem me preparou foi o Jeff, vocês dois só provaram o ponto dele aparecendo aqui como abutres. Helene, desesperada, se inclinou. Você tem sorte, Jack, se não fosse por nós você afundaria nisso. Eu me levantei guardando a cópia do testamento na minha bolsa. Sorte? Sorte é nascer com dois pais que realmente se importam. Eu não tive sorte, eu fui escolhido. Grande diferença. O silêncio depois disso foi delicioso. O rosto da mamãe ficou manchado. Papai não conseguiu me encarar e Helene ficou emburrada como criança negada à sobremesa. Thompson encerrou. Isso conclui a leitura. Jack, aqui está sua cópia do testamento.
Ele deslizou pela mesa e o olhar dele me disse tudo. Jeff sabia exatamente qual jogo estava prestes a começar. Quando saímos, mamãe tentou salvar as aparências. Jack, vamos discutir os detalhes em casa. Você vem esta noite, não vem? Eu ri baixo. Vocês têm o dólar de vocês. Não gastem tudo de uma vez. Papai resmungou algo. Helene saiu batendo salto como tiros, e eu saí mais leve do que tinha me sentido em anos. Eles achavam que iam entrar e reivindicar vitória. Em vez disso, Jeff me entregou a coroa e entregou a eles uma conta de $1, e eu fiz questão de garantir que soubessem disso. Mas por mais que eu tivesse aproveitado ridicularizá-los naquele escritório, eu sabia que aquilo não era o fim, eles não iam desistir, não com tanto dinheiro em jogo. Aquilo não era uma herança, era o primeiro round. Nem uma semana tinha passado quando Helene apareceu no meu apartamento sem ser convidada. Cheguei em casa e lá estava ela, encostada na minha porta como se fosse dona do prédio. Ela sorriu aquele sorriso presunçoso de fraternidade que tinha aperfeiçoado e entrou assim que abri a porta. Lugar fofo, ela disse olhando ao redor como se inspecionasse um motel, mas sejamos sinceros, Jack, isso não vai dar mais certo. Você está sentado sobre milhões, vai precisar de algo maior. Coloquei as compras no balcão e levantei a sobrancelha. Você está se oferecendo para ser minha decoradora? Ela se jogou no meu sofá, cruzou as pernas e me deu o olhar. Não apenas decoradora, pense maior. Papai entende de investimentos, mamãe conhece pessoas e eu entendo de estilo. Juntos podemos triplicar o patrimônio do vovô. Eu ri. Helene, a única coisa que você já triplicou foi o saldo do cartão de crédito do papai. O sorriso dela vacilou por um segundo. Estou falando sério. Você não sabe o que está fazendo. Viveu pequeno por tanto tempo que vai se envergonhar. Deixe-nos ajudar antes que estrague tudo. Eu me apoiei no balcão, braços cruzados. Envergonhar a mim mesmo? Quer dizer, como invadir o apartamento de alguém sem ser convidada e se oferecer como minha gerente financeira? Porque essa sim é uma ótima primeira impressão. Ela bufou, pegou a bolsa e se levantou. Você vai se arrepender disso, não seja teimoso. Adeus, Helene. Abri a porta, ela saiu furiosa. 2 dias depois papai ligou, primeira vez em anos, o tom todo de negócios. Jack, preparei alguns documentos para você, veículos de investimento simples, seguros, comprovados, nós vamos administrar para você, esforço mínimo da sua parte. Mande para mim, eu disse secamente, curioso para ver que tipo de besteira ele estava tentando me meter. Ele pareceu satisfeito. Ótimo, deixo amanhã. No dia seguinte abri o envelope. Não eram investimentos simples, era papelada que, se eu assinasse, transferiria o controle dos fundos do patrimônio para os meus pais. Sentei à mesa da cozinha lendo linha por linha, balançando a cabeça. Eles realmente achavam que eu era tão estúpido. Mandei uma mensagem para papai. Boa tentativa, tente forjar a minha assinatura, vai economizar tempo. Ele não respondeu. Então começaram as mesquinharias. Pausa rápida, galera. O YouTube acabou de lançar um novo recurso de hype. Se você está preso nessa história, aperte o botão de hype. Isso diz ao YouTube que este vídeo merece explodir e mantém histórias ainda mais loucas chegando até vocês. Muito obrigado pelo apoio. Certo, de volta ao drama. Uma manhã desci até o carro e vi um arranhão profundo na lateral, do para-choque até a lanterna traseira. Não aleatório, deliberado, irregular, como se alguém tivesse usado uma chave. A oficina orçou mais do que o valor do meu carro velho. Eu dirigi mesmo assim, lado arranhado e tudo. Depois veio a fofoca. Cidade pequena, Grapevine. No supermercado, a caixa que costumava conversar comigo mal fez contato visual. No posto, uma mulher murmurou, deve ser bom viver com o dinheiro de um velho. A mensagem era clara, meus pais estavam falando por aí, me pintando como neto ingrato que roubou a herança. Eu fiquei quieto na superfície, mas comecei a montar meu caso. Passei a guardar cópias de tudo, a papelada de investimento do papai, até mensagens da Helene em que ela dizia claramente, você vai se arrepender de não nos deixar ajudar. No começo a pressão me atingiu, sentado na mesa da cozinha, encarando contas e ouvindo os sussurros pela cidade. As velhas dúvidas voltaram, talvez eles estivessem certos, talvez eu fosse estragar tudo. Então lembrei da carta do Jeff. Peguei, desdobrei o papel gasto e li de novo. Não deixe ninguém dizer o seu valor, você decide isso, eles só podem tirar de você se você entregar. Ri balançando a cabeça, Jeff já os tinha decifrado anos antes de mim. Então me apoiei nisso. Da próxima vez que mamãe ligou, a voz melosa, Jack, querido, estamos só preocupados com você, milhões é muito para lidar, deixe-nos ajudar para não cometer erros.
Eu cortei. O único erro do Jeff foi não deixar 50 centavos em vez de $1. Inflação, sabe? Silêncio mortal, depois uma respiração forte antes dela desligar. Foi aí que percebi que tinha mexido com eles. O carro riscado, a fofoca, tudo era desespero. Eles achavam que eu ia ceder à pressão, mas eu já não tinha 18 anos. Eu sobrevivi sendo jogado fora só com uma mochila. Comparado a isso, o circo deles era risível. Ainda era o primeiro round, mas o placar já pendia para o meu lado. Uma semana depois o banco me ligou, não um telefonema amigável, daqueles em que a voz do gerente fica bem séria. Senhor Montgomery, precisamos que confirme algo. Seu pai esteve aqui mais cedo tentando se representar como autorizado na sua conta do patrimônio. Eu quase ri no telefone. Autorizado? Que piada, ele trouxe também uma autorização assinada pelo Jeff. O gerente não riu, mas disse, bloqueamos a conta, nada foi movido, preservamos as imagens e podemos cooperar com seu advogado. Mantenha uma cópia pronta, eu disse, vai ser uma bela adição à minha coleção. O gerente do banco me ligou no dia seguinte, preservamos as imagens e estamos preparados para cooperar com seu advogado, ele disse. Michael intimou o material e em uma semana eu tinha cópia. Parecia menos um movimento financeiro e mais um teste ruim para um programa policial. Foi direto para a pasta. Logo depois veio a próxima jogada, o golpe imobiliário. Um cara apareceu no meu apartamento, tipo falador, relógio brilhante, sorriso largo, se apresentou como corretor interessado em ajudar a administrar os imóveis que Jeff deixou. Eu fingi acompanhar alguns minutos, ouvindo o discurso sobre liquidar aluguéis para valor máximo e eficiência familiar. Ele repetia coisas como seus pais comentaram que você estaria sobrecarregado e que podemos facilitar para você. Então notei o cartão dele, o e-mail independente usava o mesmo domínio do conselho de caridade do clube de golfe do meu pai. Isso me disse tudo. Perguntei casualmente, você costuma fazer negócios antes ou depois do chá com meu pai? A cor sumiu do rosto dele, não sei do que está falando. Eu sorri, não se faça de bobo, sei que joga golfe com ele todo sábado. Da próxima vez que vier me propor algo, pelo menos finja que não está fazendo recados para os meus pais. Ele se despediu gaguejando e quase tropeçou saindo, mais uma vitória para a pasta. Enquanto isso eu não estava só reagindo, estava subindo de nível. Contratei um consultor financeiro chamado Richard. O cara era simples, meia-idade, usava o mesmo terno azul marinho em todas as reuniões, exatamente o que eu queria, sem ostentação, sem hype, só planilhas e explicações calmas. Carteira conservadora, investimentos diversificados, impostos cobertos, disse deslizando um plano pela mesa. Chato é bom quando se trata de dinheiro. Assenti, chato sou perfeito, o circo da minha família já é entretenimento suficiente. Com a ajuda dele organizei tudo de modo que não houvesse nenhuma brecha por onde meus pais pudessem entrar. Próximo passo, comprei uma casa. Nada extravagante, nenhuma mansão com portões, apenas uma modesta de 3 quartos em uma parte tranquila da cidade, prática, acessível, minha. Na primeira noite em que caminhei por aqueles cômodos vazios, chaves no bolso, caiu a ficha, eu finalmente tinha um lugar de onde ninguém poderia me expulsar. A notícia correu rápido em uma cidade como a minha, comprar uma casa era basicamente um comunicado à imprensa. Colegas de trabalho me parabenizaram, vizinhos acenaram mais, até meu chefe percebeu. Ele me chamou ao escritório depois que finalizei um projeto difícil e disse, você tem liderança em você, Jack, continue assim. Então me deu uma promoção, não enorme, mas suficiente para colocar meu nome em reuniões onde as pessoas realmente escutavam. Claro que a família não suportou. Helene apareceu na minha festa de inauguração sem convite, entrou desfilando como se fosse dona do lugar, saltos batendo no piso de madeira. Boa casinha inicial, ela disse olhando ao redor com um sorriso falso, aconchegante, não se preocupe, você vai melhorar quando descobrir o que está fazendo. Os vizinhos estavam lá, então deixei ela falar. Dona Patel, da casa ao lado, fanática por associação de moradores, que percebe se a grama cresce meio centímetro, tomou seu vinho e observou. O Sr. Jenkins, carteiro aposentado sem nada melhor a fazer além de fofocar, apoiava-se na bengala na porta. Alguns colegas de trabalho também tinham passado. Helene tentou se gabar da última viagem de compras, depois mudou o tom e disse, honestamente Jack, você não merece esta casa, mal sabe lidar com uma conta bancária. Então escorregou. Papai está estressado sem parar por perder a posição e você está aqui fingindo que conquistou tudo isso, eles precisam desse dinheiro Jack, você sabe. A sala ficou em silêncio, as sobrancelhas da senhora Patel se ergueram,
Jenkins soltou um assobio baixo, alguns colegas trocaram olhares. Eu não poderia ter escrito cena melhor. Sorri, que bom você ter dito isso em voz alta, Helene, me poupa o trabalho de explicar por que continua aparecendo como propaganda ruim. O rosto dela ficou vermelho, saiu bufando, murmurando, vizinhos cochicharam e assim, de repente, a fofoca se inclinou a meu favor. Mas a verdadeira virada veio quando finalmente sentei com Michael. Ele era velho parceiro de xadrez do Jeff, advogado que se portava como se ainda fosse dono de todo o tribunal por onde passou. Encontramo-nos em uma lanchonete pequena, ele tomando café preto como se fosse combustível. Seu avô antecipou tudo isso, ele disse, cada detalhe. Ele não era cego à natureza dos seus pais, por isso estruturou a herança do jeito que fez. Empurrou um caderno de couro gasto pela mesa. Dentro estava a letra de Jeff, páginas de anotações, reflexões, até esboços de possíveis golpes que meus pais poderiam tentar, e no final, contramedidas detalhadas para cada um. Folheei, atônito, ele realmente tinha escrito tudo. Michael sorriu de canto, ele jogava xadrez com seus pais muito antes de você nascer, conhecia os movimentos deles. Como se não bastasse, Michael tirou cópias de declarações juramentadas que Jeff tinha providenciado anos antes. O médico, o próprio Michael e até um vizinho assinaram documentos atestando que Jeff estava plenamente lúcido quando redigiu o testamento. Recostei balançando a cabeça, então eles podem gritar falsificação ou insanidade o quanto quiserem, mas já estão encurralados. Exatamente, disse Michael, e você vai precisar disso em breve porque eles não terminaram. Franzi a testa, como sabe? Os olhos de Michael se estreitaram, a voz calma mais pesada, porque eles já tentaram uma vez, entraram com uma petição logo após a morte do Jeff, mas o tribunal rejeitou por tecnicalidade antes de alguém ser intimado. É por isso que você nunca soube, eles não contaram porque estavam se reagrupando, da próxima vez será mais barulhento. Aquilo bateu diferente, significava que tudo até agora, o banco, o falso corretor, a fofoca, não era desespero aleatório, era preparação para um golpe maior. Fechei o caderno. Coloquei na bolsa e sorri, então acho que está quase na hora do round 2. Não demorou, um mês depois Michael me ligou de novo, a voz calma, mas percebi a tensão por trás. Jack, seus pais acabaram de entrar com 2 petições, disse Michael. Primeiro, uma contestação do testamento no inventário, alegando que Jeff não estava lúcido e que você o manipulou. Segundo, uma petição de curatela sobre você, alegando que você é financeiramente irresponsável e precisa deles para gerir a herança. Eu quase ri, então passamos de maus amigos de golfe e corretores falsos para puro drama de tribunal, ousado. Michael riu baixo, deixe que sejam ousados, estamos prontos. O tribunal marcou as 2 para a mesma manhã, a contestação primeiro, depois a audiência de curatela. Eu apareci de terno simples, só eu e Michael. Meus pais já estavam sentados, ladeando Helene como se fosse mascote de apoio emocional. Pareciam convencidos, cochichando como se já tivessem vencido. Mamãe ainda teve a ousadia de sorrir para mim do outro lado do corredor como se fosse só um mal-entendido de família que eu perdoaria. O juiz entrou, chamou o caso e o advogado dos meus pais começou. Ele me pintou como irresponsável, indigno de confiança, um neto ganancioso que manipulou Jeff para mudar o testamento. Até balançou uns depoimentos fracos de amigos da família alegando que Jeff estava confuso nos últimos anos. Helene assentia dramaticamente cada vez que ele dizia confuso, como se estivesse fazendo teste para a novela. Quando chegou a vez de Michael, ele não levantou a voz uma vez sequer. Ficou de pé calmo e firme, e começou a colocar as cartas na mesa. Meritíssimo, o que temos aqui não é uma questão de competência do Jack, é um caso de pura ganância. Ele apresentou as imagens do banco, papai na câmera suando e gaguejando tentando se passar por meu representante. O tribunal riu, o rosto do papai ficou vermelho beterraba. Depois vieram os documentos do corretor falso. Em seguida, as cartas, propostas cuidadosamente redigidas onde meus pais me pediam o controle. Michael não apenas mostrou e-mails, trouxe cópias autenticadas, carimbadas e seladas junto com declarações notariais confirmando a autenticidade. Leu algumas linhas em voz alta, é apenas lógico que administremos isso para você. Ergueu a sobrancelha e acrescentou, isso não é lógica, é desespero. Helene se remexeu na cadeira, braços cruzados, mas Michael não terminou. Ele apresentou as declarações juramentadas do Jeff, assinadas anos antes por seu médico, pelo próprio Michael e até pelo vizinho do Jeff. Confirmaram que Jeff estava lúcido quando o testamento foi redigido. As declarações que meus pais juntaram pareciam rabiscos em guardanapo comparadas a esses documentos notariais.
E então veio o golpe final. Michael tirou o caderno de couro e leu as próprias palavras de Jeff. Se eles tentarem tomar o que não é deles, será prova suficiente do motivo pelo qual escolhi Jack. Ele é o único que conquistou a minha confiança. O tribunal ficou em silêncio. O juiz se inclinou para frente lendo a página. O advogado dos meus pais de repente parecia querer se enfiar debaixo da mesa. Mamãe quebrou primeiro. Levantou-se. Voz trêmula, mas ainda tentando soar doce. Meritíssimo. Jeff foi pressionado. Jack o isolou de nós. Ele o manipulou. Não aguentei mais. Inclinei-me para o microfone e disse: isso foi antes ou depois de vocês me jogarem no carro aos 18? Só quero deixar a linha do tempo clara. A galeria caiu na risada. Até o juiz teve que bater o martelo para restaurar a ordem. Papai tentou em seguida. Punhos cerrados. Jack não tem experiência. Aluga um apartamento. Não tem investimentos. Ele é apenas um. Eu o interrompi. Correção, eu tinha uma casa antes de vocês entrarem com essa piada de petição. Sintam-se à vontade para passar e admirar, supondo que o carro de vocês ainda consiga passar da garagem sem um amigo do golfe para consertar antes. Isso calou. O juiz finalmente falou, claro e final, ambas as petições estão negadas, o patrimônio permanece sob o controle de Jack Montgomery. Além disso, este tribunal adverte os peticionários, qualquer nova tentativa de minar os desejos explícitos do falecido não será tolerada. Dengue. Caso encerrado. Tudo acabou em menos de uma hora, mas as consequências foram imediatas. Meus pais pareciam ter engolido vidro. Helene saiu primeiro, saltos batendo no chão como se tentasse rachá-lo. Papai resmungou algo, mas não conseguiu me encarar. Mamãe tentou uma última jogada, estendendo a mão quando passei. Jack, querido, só fizemos isso por você. Você não entende a pressão. Parei, olhei nos olhos dela e disse, não. Vocês fizeram isso por vocês mesmos. O vovô sabia disso. Agora todo mundo sabe também. A mão dela congelou no ar antes de cair ao lado do corpo. Saí dali mais leve do que me sentirá em anos. Pela primeira vez eles não estavam no controle. Haviam me subestimado em cada passo e no fim a própria arrogância deles fez o trabalho por mim. Quando saí para a luz do sol, Michael caminhava ao meu lado, calmo como sempre. Isso foi só o segundo round, disse. Eu sorri de canto. Sim. E eles já estão perdendo de 2-0. Porque isso não era só vencer no tribunal, era sobre as consequências esperando lá fora. Vizinhos, colegas de trabalho, amigos da família, as mesmas pessoas que meus pais alimentaram com fofocas durante meses. Haviam me pintado como fracasso ingrato, agora eram eles os marcados como gananciosos, manipuladores e desmascarados. E eu não ia desperdiçar a vantagem. A vitória no tribunal fez mais do que calá-los legalmente, destruiu as finanças deles. A empresa do papai não gostou da atenção e, depois de décadas se inflando como gerente confiável, ele foi mandado embora com um pacote de aposentadoria que mal cobria 6 meses de despesas. Os cheques de meio período da mamãe como professora não acompanhavam o estilo de vida, e Helene, que viveu do dinheiro do papai a vida inteira, de repente descobriu o que significava cartão recusado quando tentou passar cartões que não funcionavam mais. Não demorou para as rachaduras aparecerem. A casa que parecia capa de revista começou a deteriorar, grama até o joelho, tinta descascando, luz da varanda queimada e nunca trocada, serviços básicos cortados por alguns dias. Eu esperava fofoca, esperava comentários maldosos, o que não esperava era que eles aparecessem na minha porta. Aconteceu numa quinta-noite, eu tinha acabado de voltar de um longo dia de trabalho, tirei os sapatos e estava folheando o caderno do Jeff quando a batida veio, lenta, pesada, desesperada. Abri a porta e vi os três ali, mamãe, papai e Helene, enfileirados como se estivessem prestes a me vender um esquema de pirâmide. Mamãe começou, voz suave, mãos unidas. Jack, querido, precisamos conversar, as coisas têm sido difíceis, a hipoteca está atrasada e a aposentadoria do seu pai não foi o que esperávamos. Você tem mais do que o suficiente, certamente pode ajudar só um pouco. Papai entrou antes que eu respondesse. Não é caridade, pense como um investimento para manter a família estável. Nós carregamos o nome Montgomery por anos, você pode mantê-lo forte agora. Helene cruzou os braços tentando a cartada da culpa. Ainda somos sua família, não nos abandone, o vovô gostaria que estivéssemos unidos. Apoiei-me no batente da porta, braços cruzados, deixando-os se contorcer. Queria ouvir cada desculpa, cada tentativa de disfarçar um resgate como unidade familiar. Quando finalmente ficaram sem fôlego, falei, deixem-me parar vocês aqui, se não fosse por esse dinheiro ainda me tratariam como lixo, não finjam que isso é sobre família, é sobre contas.
Vocês não se importaram comigo quando eu tinha 18 e dormia no carro, mas agora que os cartões de crédito estouraram, de repente sou filho de ouro? O rosto da mamãe se contraiu. Não é assim. É exatamente assim, cortei. Vocês não estão aqui porque se importam, estão porque estão quebrados. Eu sobrevivi sem vocês por anos, agora é a vez de vocês. Helene tentou de novo, voz afiada. Então você vai nos deixar afundar? Realmente faria isso com os próprios pais? Sorri, pergunta engraçada. Vocês me jogaram na rua aos 18 com nada, considerem isso simetria. Os punhos do papai se cerraram, mas ele ficou quieto. Decidi encerrar. Jeff deixou para vocês $1 e uma mensagem. Ignoraram ambos. Agora terão que viver com o resultado. O silêncio foi lindo. O lábio da mamãe tremeu. Os olhos da Helene correram pela sala como se quisesse desaparecer. Papai apenas me encarava, maxilar duro, mas sem palavras. Fechei a porta sem dizer mais nada. Eles nunca mais voltaram depois disso. Enquanto isso eu continuei subindo. Richard administrava meu dinheiro com precisão entediante, crescimento estável, sem riscos chamativos. No trabalho assumi projetos maiores e a promoção que ganhei virou liderança de verdade. Meus colegas realmente me respeitavam agora, não por causa do dinheiro, mas porque eu entregava. Uma noite, dirigindo para casa, fiz um desvio até a antiga casa, o lugar de onde me expulsaram com uma mochila. A luz da varanda piscava fraca, o gramado crescido, as venezianas descascando, a imagem do declínio. Estacionei do outro lado da rua, abaixei o vidro e apenas olhei. Por anos aquela casa tinha sido símbolo de tudo que eu não tinha: segurança, aceitação, família. Agora não passava de madeira, tinta e mais memórias. Não senti raiva, não senti tristeza, apenas clareza. Sussurrei para mim mesmo: eu decido o meu valor. Então engatei a marcha e fui embora, deixando a casa e eles para trás de vez. Vingança completa, não gritando, não explodindo, mas prosperando enquanto eles apodreciam no próprio direito adquirido. Minha noiva postou uma selfie com um cara com a legenda atualizada. Eu não respondi, cancelei tudo e enviei a captura de tela para os pais dela. A família inteira dela explodiu meu celular de ligações enquanto eu fiquei sentado relaxando. Beleza, Reddit, essa história vai fazer você querer jogar o celular pela janela, mas fica satisfatória, então já pega a sua pipoca. Eu tenho 28 anos, homem, trabalho operando guindastes de torre em Manhattan, trabalho sindicalizado, $38 por hora mais hora extra. Você sabe, trabalho de verdade, onde você aparece às 6 da manhã e constrói coisas reais. Estou nessa há 6 anos agora, principalmente arranha-céus em Midtown e no Distrito Financeiro. 2 anos atrás conheci Valência, 26 anos, mulher, na festa de inauguração da casa de um amigo no Queens. Ela era essa garota animada, gerente de mídia social, que conseguia transformar o simples ato de pedir um maldito latte em conteúdo viral. A gente se deu bem logo de cara, ela era engraçada, bonita e tinha uma energia que fazia todo mundo sentir como se estivesse num filme ou algo assim. Os caras do trabalho tiravam sarro de mim por namorar alguém cujo emprego era brincar na internet o dia todo, mas eu calei isso rápido. Meu chefe de equipe rico na verdade chegou a conhecê-la uma vez e disse: essa garota tem mais garra do que metade dos caras que eu supervisiono. Vindo de rico, isso basicamente era uma bênção de casamento. Devia ter sido o sinal vermelho número 1 ali mesmo, mas eu estava fisgado, talvez meio otário também, seja como for, já passou. A gente se mudou para morar junto depois de 8 meses para um apartamento decente em Astoria, ficamos noivos há 6 meses e começamos a planejar o casamento para outubro como se fosse o desembarque na Normandia. $23.000 jogados fora, salão reservado no interior do estado, fotógrafo contratado, tudo nos mínimos detalhes. Só o fotógrafo custou $2.800 porque Valência precisava de alguém que entendesse a estética dela. Eu até deixei ela me convencer a fazer aquelas saídas com faíscas porque ia ficar incrível no Instagram. Minha irmã mais velha Siena, 31 anos, mulher, na verdade me alertou dizendo que eu estava me precipitando no casamento. Axel, você mal conhece essa garota, ela trata a vida real como se fosse uma grande sessão de fotos. Mas o que diabos a Siena sabia? Ela estava casada há 7 anos com um bombeiro no Brooklyn e parecia realmente feliz. Claramente estava perdendo alguma coisa. Zack, meu melhor amigo, foi mais tranquilo quanto a isso. Cara, ela te faz rir e é gostosa pra caramba, o que mais você precisa? Zack trabalhava em construção como eu, operava escavadeiras para o mesmo sindicato. A filosofia dele sobre relacionamentos era bem simples, não complique demais.
Acho que nós dois éramos meio otários. Valência trabalhava para diferentes influenciadores fitness, gerenciando os Instagrams deles, fechando parcerias de marca, basicamente transformando selfies de academia em prestações de hipoteca. A maior cliente dela era uma instrutora de yoga com 50 mil seguidores que vendia planos de treino personalizados por $89 para mães suburbanas entediadas. Os planos eram todos o mesmo modelo com nomes diferentes colados em cima, mas aparentemente isso já contava como personalização. Dava um bom dinheiro e ela parecia realmente gostar. O primeiro ano foi sólido, a gente viajou, riu bastante, a intimidade também era ótima e ela postava sobre nós talvez 2 vezes por semana. Eu chegava dos canteiros de obras por volta das 4, ela terminava o trabalho remoto dela com redes sociais por volta das 6 e a gente realmente passava tempo junto como pessoas normais. Mas por volta do 18º mês a coisa ficou estranha. Ela começou a obcecar por curtidas e comentários, passava horas tentando entender por que uma postagem tinha 200 curtidas enquanto outra só 150. Ela refazia a mesma selfie 15 vezes ajustando iluminação e ângulos como se estivesse documentando a Grande Depressão. Amor, é só Instagram, eu dizia. Só Instagram, Axel? Isso é a minha carreira, minha marca pessoal. Para alguém que gerenciava contas de outras pessoas, isso devia ter sido o sinal vermelho número 2, mas aparentemente eu era lento para perceber. Ela começou a comprar ring lights e cenários, transformando nosso quarto em um estúdio improvisado. Eu chegava em casa e encontrava ela rearrumando os móveis para otimizar a iluminação natural e praticando expressões faciais no espelho. O balcão do banheiro parecia uma explosão da Sephora. O noivado começou bem. Ela postou exatamente uma foto do anel com a legenda, disse sim ao meu melhor amigo, e eu achei isso bem legal. O planejamento do casamento era mais coisa dela, eu só aparecia para provar amostras de bolo e balançar a cabeça para arranjos de flores. Mas então Valência começou a se estressar com o conteúdo do casamento, queria um videomaker, um coordenador de redes sociais e ficava falando sobre maximizar momentos autênticos. E se não tivermos boas imagens suficientes, ela se preocupava. Então vamos ter que nos contentar em simplesmente aproveitar o casamento, eu respondia, o que aparentemente me tornava um homem das cavernas digital. Então, 3 meses antes do casamento, tudo desmoronou. Valência conseguiu o maior cliente dela até então, Bryce Maldito Myers. Bryce Myers era tudo que eu não era, modelo fitness, 200 mil seguidores no Instagram, o tipo de babaca que provavelmente se auto-intitulava empreendedor enquanto vendia suplementos suspeitos que definitivamente não eram aprovados pela FDA. Tinha aquele bronzeado falso e dentes tão brancos que poderiam guiar navios no nevoeiro. Ele estava lançando um aplicativo de fitness chamado Transforma em X e precisava de alguém para gerenciar sua rápida expansão para o território de estilo de vida. Valência ficou nas nuvens, esse era o grande momento dela, o cliente que a tornaria uma jogadora séria no marketing de influenciadores. Axel, isso pode mudar tudo, Bryce deve chegar a 500 mil seguidores até o Natal, se eu ajudá-lo a chegar lá posso começar a cobrar valores premium. Isso é incrível, amor, só lembra que temos um casamento para planejar. Ela me dispensou como se eu fosse uma mosca. O casamento praticamente se planeja sozinho neste ponto. Últimas palavras famosas. Em uma semana Bryce consumiu toda a existência dela. Ela estava trabalhando 12 horas por dia, constantemente em chamadas, completamente absorvida na estratégia de marca dele. Quando eu tentava falar sobre coisas do casamento, ela ficava irritada. Podemos falar sobre os arranjos de mesa depois? O Bryce precisa que eu analise os padrões de engajamento do público-alvo dele. Zack percebeu a mudança imediatamente. Cara, sua garota está agindo estranho. Ela costumava realmente conversar com as pessoas nas festas, agora só fica encarando o celular como se fosse revelar o sentido da vida. Sienna foi mais direta. Esse cara vai dar problema. Consigo sentir as violações de limites daqui. Sienna tinha esse hábito irritante de estar certa sobre as pessoas. A primeira vez que conheci Bryce foi em uma feira fitness em Manhattan, para a qual Valência me arrastou. Ele era exatamente o que eu esperava, 1,88 m, corpo esculpido perfeitamente, com aquele bronzeado falso que exigia manutenção profissional. Quando Valência nos apresentou, ele me deu um aperto de mão estranho enquanto me encarava, como se fossemos brigar pelo último pedaço de frango. As mãos dele eram mais macias do que as da minha namorada. Então você é o Axel? A Val fala de você o tempo todo. Construção, certo? Legal, cara, eu nunca conseguiria fazer trabalho braçal o dia inteiro. O idiota já estava usando apelidos. Na verdade, eu opero guindastes de torre, é trabalho de precisão, além disso o sindicato paga bem. Ah,
Com certeza, irmão, cada um com sua vibe. Eu sou mais o cara da inspiração, sabe? Construindo algo real, inspirando pessoas a transformar suas vidas. O sujeito não parava de checar o reflexo em cada superfície espelhada enquanto falava, ajeitando o cabelo e flexionando o maxilar, como se estivesse constantemente posando para câmeras invisíveis. Ele não conseguia manter uma conversa sem monitorar seus ângulos. Eu queria apontar que literalmente construía o maldito horizonte de prédios no qual ele posava para suas fotos de sede, mas Valência me lançava aqueles olhares de nem pense nisso. Bryce também checava o celular a cada 30 segundos, provavelmente monitorando suas métricas de engajamento. Depois que ele se afastou, ela entrou imediatamente no modo de controle de danos. Ele é realmente muito inteligente e incrivelmente motivado. Construiu toda a plataforma dele do zero postando fotos sem camisa. Isso se chama estratégia de conteúdo. Nem todo mundo consegue entender a complexidade do branding pessoal. Naquela noite, ela passou 3 horas editando fotos da feira. Quando fui dormir, ela ainda estava curvada sobre o laptop, corrigindo a cor dos abdominais do Bryce como se estivesse trabalhando na Capela Sistina. Nas semanas seguintes, Bryce virou o terceiro elemento do nosso relacionamento. Toda a conversa eventualmente girava em torno da última ideia brilhante de marketing dele ou do próximo plano ambicioso de expansão. Bryce acha que eu deveria abrir minha própria agência. Bryce diz que o futuro do fitness são as plataformas baseadas em comunidade. Bryce pensa isso, Bryce fala aquilo. Eu comecei a fantasiar em chutar as convicções de Bryce para a próxima dimensão. As noites em claro começaram 2 semanas depois que eles começaram a trabalhar juntos. Eu chegava em casa do trabalho às 4 da tarde e Valência ainda estava fora, em sessões emergenciais de estratégia e oportunidades de marca urgentes, só aparecendo às 10 da noite, parecendo que tinha sido atropelada por um caminhão. Por que isso não pode esperar até amanhã? Eu acordo às 5 para trabalhar. Axel, você não entende o mundo dos influenciadores, o timing é tudo. Se o Bryce não postar o treino dele em até 4 horas depois da gravação, o algoritmo enterra o conteúdo. O algoritmo, certo, como se fosse alguma força mística. Ela começou a frequentar a academia do Bryce para pesquisa. Não era a Planet Fitness comum dela, Bryce malhava em um lugar chique em Tribeca que cobrava $300 por mês. Preciso entender a experiência autêntica, Axel, o público do Bryce percebe quando o conteúdo não é genuíno. 2 semanas antes de tudo explodir, o guarda-roupa da Valência mudou. De repente ela estava usando tops esportivos até para ir ao maldito supermercado e leggings que pareciam pintadas no corpo. Novo visual, faz parte do trabalho, o público-alvo do Bryce responde melhor a um estilo voltado ao fitness. Você nem aparece no conteúdo dele. Às vezes apareço, nos bastidores. Ela falava sobre comprar mantimentos como se fosse uma campanha de marketing. Zack começou a chamá-la de Valência 2.0 e perguntava se ela vinha com botão de reset de fábrica. Siena parou de perguntar sobre planos de casamento e passou a fazer piadas sobre advogados de divórcio. Quando isso explodir, disse Siena durante um café, não deixe ela levar metade das suas coisas, documente tudo. Você está exagerando. Estou? Porque sua noiva basicamente está namorando outro cara por razões profissionais e você está agindo como se fosse totalmente normal. Eu não estava agindo como se fosse normal, eu estava tentando ser o namorado que apoia e confia no julgamento profissional da namorada, e parte de mim estava tentando provar que não era inseguro, já que ela me chamava de inseguro toda vez que eu apontava alguma besteira. Erro clássico, rapazes. Na quinta-feira antes do meu mundo implodir, Valência anunciou que ficaria até tarde trabalhando com Bryce em um lançamento de campanha urgente. Até que horas estamos falando? Provavelmente meia-noite, talvez mais tarde. Isso é tudo ou nada, Axel. Ela beijou minha bochecha e saiu, levando uma mala de viagem só por precaução. Na hora pensei que ela estava sendo prática, mas no fim das contas estava sendo transparente demais. Na sexta noite, eu estava na casa do Zack em Sunnyside assistindo os Yankees levarem uma surra e bebendo. Estávamos perdendo por 6-2 na 7ª entrada quando meu celular vibrou com uma notificação do Instagram por volta das 9 da noite. Valência marcou você em um story. Abri o Instagram esperando algum post chato de trabalho. Em vez disso, tive lugar na primeira fila para minha própria humilhação pública. Lá estava Valência radiante, inclinada para Bryce em algum restaurante sofisticado que eu definitivamente não poderia pagar, parecia um daqueles lugares onde servem entradas em tábuas de ardósia e cobram $28 por 3 vieiras. O braço dele estava em volta dela, os dois sorrindo como se tivessem acabado de ganhar na loteria. A legenda dizia atualizada e ela tinha me marcado diretamente, garantindo que eu visse na hora.
Zack olhou para mim e ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois, caralho, mano, por favor me diz que isso é algum tipo de experimento de mídia social que deu errado. Eu fiz uma captura daquela história porque sabia que ia precisar de provas para o que viria depois. O que você vai fazer? Minhas mãos estavam tremendo, não vou mentir. Ver sua noiva agarrada a outro cara mexe de um jeito diferente do que você imagina. Parte de mim queria dirigir até aquele restaurante e causar um escândalo, mas a parte racional sabia que isso só me faria parecer o ex-maluco. Além do mais, ela provavelmente faria uma live de tudo. Meu primeiro instinto foi ligar para ela imediatamente, provavelmente gritar até perder a voz, mas então algo clicou na minha cabeça. Ela tinha acabado de me dizer tudo, algo que eu já sabia no fundo da mente mas justificava. Ela tinha encontrado alguém melhor, atualizado, e queria ter certeza absoluta de que todo mundo soubesse. Então, em vez de ligar para ela, comecei a fazer meus próprios movimentos. Zack, preciso que me ajude com uma coisa. Qualquer coisa, cara, isso é brutal. Vou lidar com isso da maneira certa. Você pode me levar ao Home Depot? Home Depot? Por quê? Preciso de caixas de mudança, muitas delas. Enquanto Zack foi buscar as caixas, liguei para meu amigo Finn, que trabalha com direito de família. Finn tinha me ajudado quando comprei meu apartamento cooperativo e conhecia muito bem a área. Mandei para ele a captura de tela e expliquei a situação. Cara, isso basicamente é um anúncio público de que seu relacionamento acabou. Se você agir com inteligência, pode minimizar as perdas com as despesas do casamento. Quão inteligente estamos falando? Documente tudo, envie essa imagem para todos os fornecedores. A maioria vai classificar isso como abandono pela outra parte, o que muda completamente os termos de cancelamento. Além disso, Nova York é bem rígida com fraude em contratos de casamento. Se uma das partes declara publicamente que o relacionamento acabou, isso é quebra de contrato. A próxima ligação foi para o pai da Valência, Vitor. Sempre nos demos muito bem, ele era um cara direto que não tinha paciência nenhuma para besteiras de mídia social. Vitor, preciso que veja algo que Valência postou hoje. Enviei a captura para ele. Longa pausa. Filho, quem diabos é esse cara? Alguém com quem ela trabalha. Pela legenda, nosso noivado acabou. Como assim? Vocês vão se casar em 3 meses. Não mais, Vitor. Outra pausa. Deixe-me ligar para Valência e descobrir o que está acontecendo. Não se preocupe, a postagem já é bem clara. Aquela noite não ouvi nada da Valência, ela não voltou para casa, não mandou mensagem, nada. Aparentemente estava ocupada demais comemorando a atualização dela para lembrar que tinha um noivo esperando em casa. No sábado de manhã acordei com uma mensagem da Valência. Fiquei na casa da Jade ontem à noite. A campanha do Bryce terminou super tarde e eu estava exausta demais para dirigir de volta. Te vejo mais tarde. Engraçado como ela ainda mentia na minha cara. Zack apareceu às 10 da manhã com café e uma expressão sombria. Como você está segurando as pontas? Melhor do que o esperado. Tenho um plano. Por favor me diga que envolve fazer o Bryce desaparecer no Rio Hudson. Ainda não, mas hoje vamos cancelar um casamento. Passei o sábado destruindo 2 anos de planejamento de casamento e foi incrivelmente libertador. Liguei primeiro para o salão Riverside Manor. Aqui é Natasha. Oi Natasha, aqui é Axel Williams. Tenho um casamento reservado para o dia 15 de outubro. Infelizmente preciso discutir o cancelamento. Minha noiva postou algo ontem nas redes sociais que muda a nossa situação. Enviei a captura. Ai meu Deus, deixe-me revisar isso com a gerência e retorno em 1 hora. A mesma conversa com cada fornecedor, fotógrafo, buffet, florista, até a empresa das faíscas. Explicar a situação, mandar a captura, perguntar sobre opções de reembolso. A florista até ficou aliviada, aparentemente Valência ligava para eles 2 vezes por semana mudando de ideia sobre os arranjos como se estivesse planejando um jantar de estado. Enquanto eu incinerava nossos planos de casamento, Valência aparentemente estava tendo seu próprio colapso. Zack recebeu mensagens de amigos em comum dizendo que ela estava postando histórias estranhas e enigmáticas sobre haters e pessoas que não entendem o sucesso. Ela também começou a comentar nas postagens do Bryce com coisas como metas de parceria e construindo impérios juntos. No sábado à noite meu celular explodiu com mensagens da família da Valência. A mãe dela, Mariane, Axel, o que é essa foto? O que está acontecendo? Me ligue agora, precisamos conversar imediatamente, isso é um comportamento inaceitável e exige uma explicação. A irmã dela, Chloe, meu Deus Axel, é melhor você não estar espalhando mentiras sobre minha irmã. Ignorei todos eles,
que resolvessem seus dramas familiares sem mim. Mas Mariane não parou, continuou ligando de números diferentes, deixando recados cada vez mais descontrolados. Axel, não sei que tipo de jogo você está jogando, mas isso para agora, você não vai envergonhar essa família com seus rumores ciumentos. Me ligue de volta ou vou aí pessoalmente. Enquanto isso, Chloe aparentemente se autoproclamou advogada de defesa da Valência nas redes sociais. Ela começou a postar no Facebook sobre como alguns homens não conseguem lidar com mulheres fortes e bem-sucedidas, e como a minha incrível irmã está construindo um império enquanto mentes pequenas tentam derrubá-la. Ela estava marcando amigos em comum em publicações sobre masculinidade tóxica e apoio a mulheres nos negócios. Valência estava ligando para todo mundo que conhecíamos, exigindo que escolhessem lados. Siena recebeu uma ligação na hora do jantar, onde Valência gritava sobre como eu estava sabotando a carreira dela e não conseguia lidar com o sucesso dela. Siena me ligou rindo muito. Cara, sua ex-noiva enlouqueceu completamente. Ela me chamou de bruxa ciumenta porque eu não quis dizer onde você estava. O que você respondeu? Eu disse que você provavelmente estava ocupado desviando de balas. No domingo de manhã vieram as respostas da maioria dos fornecedores. Natasha, do salão, ligou primeiro. Dadas as evidências que você forneceu, vamos classificar isso como abandono pela outra parte, podemos reembolsar 75% dos seus pagamentos, o que dá $4.200. O fotógrafo foi ainda melhor, aquela postagem no Instagram é realmente absurda, vamos devolver o seu depósito integral mais a taxa de $500 do ensaio de noivado. Minha esposa disse que se eu não fizesse isso depois de ver aquilo, ela se divorciaria de mim também. O buffet devolveu $3.100 de 4.500, a florista devolveu tudo menos a taxa de $200 da consulta, até o DJ foi compreensivo. Aparentemente já tinha visto outros casais terminarem por causa de dramas em redes sociais e reconhecia os sinais de alerta. No total, recuperei cerca de $16.100 dos 23.000 que tínhamos gasto, muito melhor do que o esperado e mais barato do que um divórcio. Mas Valência não tinha terminado com seu colapso público. Ela iniciou uma maldita live no Instagram no domingo à tarde chorando e desabafando sobre como algumas pessoas não conseguem apoiar mulheres nos negócios. A sessão de comentários foi brutal, gente chamando a atenção dela pelo post do Atualizada, perguntando onde estava o noivo e, em geral, acabando com ela por ser um desastre. Um comentário que recebeu muitas curtidas dizia: apoiar mulheres nos negócios não significa apoiar traidoras. Zack gravou a tela de tudo. Mano, ela perdeu completamente a noção, acabou de passar 20 minutos explicando como postar sobre sair com outros homens é normal, é networking de negócios. No domingo à noite, meu celular tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi. Axel, precisamos conversar. Era Valência, mas a voz dela estava diferente. Não é necessário, seu post já deixou tudo bem claro. Você não faz ideia do que fez, o Bryce está furioso, minha família não para de ligar e agora os fornecedores estão dizendo que você cancelou o nosso casamento. Isso tende a acontecer quando você se humilha publicamente. Aquele post foi sobre negócios, Axel, negócios, mas você é estúpido demais para entender marketing. Eu não sou estúpido, só não vou mais engolir suas besteiras. Isso a atingiu em cheio. Meu Deus, você é patético, sabia? Você não conseguiu lidar com o fato de eu ser bem-sucedida, então sabotou tudo como uma criança. Eu sabotei seu sucesso por ler o post no qual você me marcou? Você mandou aquela captura para meus pais. Que tipo de psicopata faz isso? O tipo que é humilhado publicamente pela própria noiva e quer algumas respostas. Não te devo merda nenhuma de explicação, estamos acabados, Axel, acabados, e vou ficar com o anel, já fiz a avaliação, vai sair da sua parte do depósito de segurança. Você não pode fazer isso. Ah, posso sim, e obrigado por deixar seu iPad conectado ao iCloud. Aquelas mensagens de texto com o Bryce sobre estratégias de marketing de relacionamento vão ficar ótimas no tribunal. Pausa rápida, rapazes, o YouTube acabou de lançar um recurso novo incrível. Se você está viciado nessa história, aperta o botão de hype. Isso mostra ao YouTube que esse vídeo merece bombar e mantém histórias ainda mais insanas chegando para vocês. Muito obrigado pelo apoio, agora voltando ao drama. Silêncio total. Ela não tinha percebido que eu já tinha visto Bryce instruindo sobre como criar tensão romântica autêntica para o conteúdo e gerar investimento do público na narrativa. Aparentemente, nosso relacionamento era só mais uma campanha para eles. Você não tem o direito de cancelar fornecedores sem minha permissão, isso é ilegal. Veremos. Vai se ferrar. Estou ligando para um advogado. Boa sorte com isso.
Ela continuou gritando sobre como eu estava arruinando a vida dela e destruindo sua reputação. Aparentemente, Bryce estava ameaçando abandoná-la porque o drama estava afetando as métricas da marca dele. Bryce diz que isso faz a gente parecer não profissional. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de fingir namorar seu cliente por conteúdo. Não era namoro falso então. Então o que diabos era? Silêncio total. Depois, você vai se arrepender disso, cara, vai se arrepender. Vou garantir que todo mundo saiba que tipo de pessoa você realmente é. Estou ansioso por isso. Desliguei e bloqueei aquele número também. E é aqui que a coisa fica interessante. Finn me ligou na quarta-feira com notícias que fizeram a minha semana. Axel, estive pensando na sua situação. Aquele post no Instagram pode constituir dano emocional intencional, especialmente dado o caráter público e o prazo do casamento. Você acha que eu tenho um caso? Possivelmente, mas mais importante, acho que o Bryce pode ter responsabilidade legal se ele incentivou ela a postar conteúdo de relacionamento para benefício da marca dele sabendo que você estava noivo. Isso é interferência ilícita em um contrato de relacionamento. O que isso significa exatamente? Significa que você pode potencialmente processar o Bryce por danos relacionados ao cancelamento do casamento. Eu estava tão focado na Valência, mas o Bryce era o mestre das marionetes por trás de toda essa bagunça. Fim, vamos explorar isso de verdade. Enquanto eu montava um caso legal, Valência aparentemente estava em queda livre pior do que um piloto kamikaze. Ela tinha criado uma conta totalmente nova no Instagram chamada Authentic Val, onde postava desabafos diários sobre homens tóxicos e pessoas que não apoiam as ambições femininas. A conta tinha tipo 43 seguidores, mas ela estava postando várias vezes por dia como se estivesse dirigindo a CNN. Zack me mostrou capturas de tela. Uma postagem dizia: quando você está construindo impérios e mentes pequenas não conseguem lidar com sua visão, subindo de nível. Tchau Felícia. Outra dizia: algumas pessoas preferem derrubar rainhas do que se levantar sozinhas. Bryce e eu estamos prosperando enquanto os haters cancelam casamentos. Ela também aparecia na academia do Bryce sem avisar, tirando selfies e postando com legendas como energia de casal poderoso e quando seu parceiro de negócios vira seu melhor amigo. Bryce parecia desconfortável pra caramba em todas as fotos, como se estivesse sendo mantido refém. Mas foi aí que Bryce se ferrou. Ele continuava postando conteúdo com Valência, stories na academia, publicações sobre a parceria de trabalho e até algumas fotos que pareciam suspeitosamente de casal para sócios de negócios. Zack fez uma investigação e encontrou o registro comercial e informações fiscais do Bryce. Descobriu que ele estava promovendo o post atualizada como um caso de marketing viral bem-sucedido nos canais profissionais dele. Cara, esse idiota tem se gabado para outros influenciadores sobre como conseguiu que sua gerente de redes sociais fingisse namorar ele para engajamento. Havia uma discussão inteira sobre isso em um fórum de marketing, capturas de tela do Bryce explicando sua estratégia de marketing de relacionamento para outros influenciadores eram ouro puro. Ele literalmente admitia ter incentivado Valência a postar conteúdo de relacionamento para benefício da marca, sabendo que ela estava noiva de outra pessoa. Enquanto isso, Valência tinha começado a comentar em todas as postagens dos meus amigos. Ela deixou um comentário enorme na selfie de academia do Zack sobre como amigos de verdade não incentivam masculinidade tóxica e como algumas pessoas não conseguem lidar com mulheres bem-sucedidas. Zack apagou e bloqueou, mas ela criou outra conta e continuou, como uma espécie de perseguidora digital. Entramos com processo contra Bryce pedindo $50 mil em indenização, 23 mil em depósitos de casamento, 15 mil por sofrimento emocional, 8 mil em salários perdidos por lidar com essa confusão e 4 mil em honorários advocatícios. Acontece que faltar dias de trabalho como operador de guindaste para lidar com questões legais é caro, empregos de sindicato não brincam com faltas. Eu já tinha queimado 3 dias pessoais e tive que pegar 2 dias sem pagamento. O advogado do Bryce tentou fechar imediatamente por 15 mil, nós contra-ofertamos 40 mil, o advogado dele voltou com 25 mil e aconselhou a apertar mais. Esse cara está se borrando. Axel, o Instagram dele está restrito. A FTC está no encalço por causa dos suplementos dele e temos documentação de tudo, ele quer que isso suma ontem. Finn também descobriu que Bryce vinha fazendo a mesma jogada com outras clientes. Encontramos 2 outras mulheres em fóruns de fitness falando sobre como Bryce as tinha incentivado a postar conteúdo de relacionamento com ele para sinergia de marca, ambas enquanto estavam em relacionamentos sérios. O namorado de uma delas terminou por causa disso, a outra quase se divorciou. Entramos em contato com as duas, e de repente, Bryce estava encarando a possibilidade de uma ação coletiva. Rejeitamos 25 mil e mantivemos 40 mil.
Mas a verdadeira bomba veio da Siena, que trabalhava em comunicações corporativas para uma empresa de mídia em Manhattan, Axel. Tenho acompanhado esse conteúdo do idiota do Bryce. Ele tem promovido um suplemento que não é aprovado pela FDA e fazendo alegações médicas sobre perda de peso. E daí? Então eu denunciei ele à FTC por propaganda enganosa. Também enviei capturas para o Instagram sobre os esquemas de falso noivado dele. Dentro de 48 horas a conta do Bryce no Instagram foi temporariamente restrita para revisão e a FTC abriu uma investigação sobre a propaganda dos suplementos. O lançamento do aplicativo Transform X foi adiado indefinidamente enquanto os advogados corriam para conter os danos. Foi aí que Zack deu seu golpe de mestre. Lembra como Bryce vivia postando na academia, se exibindo e dando motivação para os seguidores? Zack trabalhava em construção, então tinha acesso a coletes de segurança laranja, capacetes e botas. Ele apareceu na academia do Bryce vestindo equipamento completo de obra, encontrou Bryce no meio de uma selfie de treino e disse bem alto: "Com licença, você é o Bryce Myers? Estou aqui sobre o projeto de construção." Que projeto de construção? Bryce perguntou confuso, mas ainda segurando o celular no ângulo perfeito. Aquele onde você vai construir uma personalidade em vez de só tirar fotos sem camisa o dia inteiro. A academia inteira ficou em silêncio, depois as pessoas começaram a cair na risada, alguém no fundo gritou bum, torrado. Zack saiu andando como se nada tivesse acontecido, mas não antes de alguém gravar tudo e postar no TikTok. Bryce nunca mais postou uma selfie de academia depois disso. Foi aí que Valência perdeu completamente a cabeça. Ela começou a ligar para Zack, para Siena e até para meus colegas de trabalho, gritando sobre como todos nós estávamos conspirando contra o sucesso dela. Deixou uma mensagem de voz para o meu capataz alegando que eu era mentalmente instável e não deveria operar máquinas pesadas. O auge foi Chloe, a irmã da Valência, que dobrou a aposta nas redes sociais, postando um ensaio no Facebook intitulado Quando os Homens Não Conseguem Lidar com o Seu Brilho, com um parágrafo inteiro sobre como certas pessoas usam intimidação legal quando se sentem ameaçadas pelo sucesso feminino. Ela compartilhava artigos sobre masculinidade tóxica e me marcava em postagens sobre apoiar mulheres empreendedoras. Mariane, a mãe dela, foi além, ligando diretamente para o meu local de trabalho exigindo falar com meu supervisor sobre meu comportamento errático e o assédio a uma jovem profissional. Também começou a deixar avaliações no Yelp para fornecedores que haviam devolvido nossos depósitos, alegando que eram não profissionais e tinham permitido que um homem perturbado cancelasse contratos legítimos. Meu capataz me ligou rindo muito. Cara, sua ex-maluca acha que a gente dá a mínima pro seu drama pessoal. Eu disse que se ela ligasse de novo íamos abrir queixa por assédio. Ah, e a mãe dela ligou também, uma peça rara, ficava exigindo que eu te demitisse por instabilidade emocional. Siena recebeu uma mensagem de voz: sua bruxa invejosa, você não aguenta que eu esteja construindo algo real enquanto você está presa nesse casamento entediante. O Axel vai perceber o que perdeu, você vai ver. Bem elegante. Siena disse que encaminhou para os pais. 6 semanas depois da famosa história no Instagram, Bryce fechou um acordo de $35 mil, provavelmente gastou outros 20 mil em honorários legais, a conta dele continuava restrita. A FTC multou ele em $12 mil por violações de propaganda de suplementos e o aplicativo Transform X nunca foi lançado. A notícia correu pela comunidade de influenciadores fitness de que ele era tóxico para se trabalhar, e clientes começaram a abandoná-lo como um mau hábito. O prego final no caixão veio quando uma de suas ex-clientes vazou capturas de tela dele se gabando de suas táticas de manipulação de relacionamento em um grupo privado de WhatsApp para influenciadores de fitness. Acontece que ele vinha instruindo várias pessoas sobre como usar tensão romântica para engajamento, chamando isso de seu molho secreto para conteúdo viral. A comunidade fitness destruiu ele. Valência perdeu seu maior cliente e teve que voltar a morar com os pais quando não conseguiu pagar o aluguel do apartamento em Astoria. A notícia se espalhou pela comunidade de influenciadores sobre o que tinha acontecido e, aparentemente, a maioria dos potenciais clientes não estava interessado em contratar alguém que detonasse a própria vida pessoal por métricas de engajamento. Ela também acabou sendo banida de 3 academias diferentes por atrapalhar o ambiente. Aparentemente, vinha aparecendo nos lugares onde Bryce malhava, tirando fotos não autorizadas e criando confusão quando os funcionários pediam para ela sair. A academia em Tribeca, onde ela costumava fazer pesquisa, chegou a emitir uma advertência formal de invasão. Vitor, o pai dela, me ligou uma última vez. Axel, eu te devo um pedido de desculpas sério. Vi algumas mensagens de texto. Você estava certo sobre tudo. Não se preocupe,
Vitor, eu também te devo desculpas pela Mariane e pela Chloe. Eu não fazia ideia de que estavam te assediando no trabalho até meu capataz me ligar diretamente. O que você fez? Sentei as duas e expliquei exatamente o que a Valência tinha feito. Mariane continuava arrumando desculpas, dizendo meninos serão meninos, e que o Bryce provavelmente a manipulou. Chloe insistia que você só estava com inveja do sucesso da Valência. Então mostrei para elas as mensagens de texto do Bryce dizendo a Valência para exagerar no romance e criar algum drama de relacionamento para engajamento. Depois perguntei a Chloe como ela se sentiria se o marido dela recebesse esse tipo de mensagem de uma cliente mulher. Chloe ficou em silêncio rapidinho. Mariane tentou dizer que ainda era só negócio, então perguntei como ela reagiria se eu postasse fotos abraçado a outras mulheres para networking de construção civil. Eu estava sorrindo, aposto que isso mudou o tom dela. Ela ficou completamente calada. Então disse às duas que, se eu ouvisse falar delas assediando você, seus amigos ou seu trabalho novamente, que arrumassem outro lugar para morar. Chloe apagou todas as postagens dela no Facebook naquela noite. Para o que vale, acho que você lidou com isso perfeitamente. Vitor acabou sendo a única pessoa sensata naquela família inteira. Ele me enviou um cheque cobrindo meus honorários legais com um bilhete. Desculpe minha filha ter se revelado uma idiota. Zack me organizou uma festa chamada Foda-se o Bryce em 2 meses depois. Siena fez um bolo em forma de história do Instagram com atualizada riscado e desviei de uma bala escrito embaixo. Comecei a namorar de novo por volta do Natal. Conheci Delila, uma veterinária que achava o Instagram útil apenas para acompanhar a família e cuja ideia de criar conteúdo era me mandar fotos de cachorros fofos no trabalho. Ela tinha 247 seguidores e postava talvez 2 vezes por mês, geralmente suas botas de trilha ou uma xícara de café. Conceito revolucionário, uma mulher que vivia no mundo real de verdade. Eu sabia que tinha encontrado a certa. Delila tinha vida em ordem e achava meio estranho tirar fotos da comida, a menos que fosse algo realmente excepcional. O contraste era da noite para o dia. Delila preferia passar o sábado de manhã caminhando do que encenando sessões de fotos. Quando íamos a restaurantes ela realmente conversava comigo em vez de fotografar a refeição de 12 ângulos diferentes. Ela não tinha interesse nenhum em otimizar nosso relacionamento para engajamento em redes sociais. Éramos apenas 2 pessoas que gostavam da companhia uma da outra sem precisar documentar cada momento para estranhos da internet. 6 meses depois, Delila e eu tínhamos acabado de voltar de um jantar em um ótimo restaurante italiano em Astoria quando o inferno explodiu do lado de fora do meu prédio. Pela janela, podíamos ver alguém andando de um lado para o outro na calçada, gesticulando muito e falando sozinha. Era quase 9 horas da noite de uma terça-feira e a maioria das pessoas normais estava em casa assistindo TV ou se preparando para o trabalho. Delila começou. Sim, é a Valência. Ficamos observando ela por alguns minutos. Ela parecia que estava vivendo no carro, cabelo todo bagunçado, usando o mesmo agasalho da Nike que provavelmente já estava há dias no corpo. Ficava checando o celular e olhando para o meu prédio, depois digitava freneticamente, então começou a caminhar em direção à entrada, tropeçando um pouco. Ótimo, ou estava bêbada ou tendo algum tipo de surto, talvez os dois. O interfone tocou uns 30 segundos depois, e de novo, ela estava apertando todos os botões dos apartamentos como se fosse um jogo de vaca mole. Axel, eu sei que você está aí em cima, precisamos conversar. Mais toques contínuos. Então meu vizinho do 1A mandou mensagem. Sua ex-maluca está acordando meu bebê. Resolve isso aí, Axel. Abre essa droga de porta. Não vou sair até a gente conversar. Olhei para Delila. Quer ver um entretenimento de verdade? Ela já estava pegando o celular. Devo chamar a polícia agora ou esperar piorar? Vamos ver como isso se desenrola primeiro. Fomos até a janela. Valência estava agora parada bem embaixo do meu apartamento no 3º andar, gritando para o prédio como se ele devesse dinheiro a ela. Axel, você arruinou minha vida. O mínimo que pode fazer é se explicar. Dona Patel do 2B abriu a janela, tinha uns 70 anos, morava no prédio há 30 anos e não dava a mínima para o drama de ninguém. Ela também era o sistema de segurança não oficial do prédio, nada acontecia no quarteirão sem ela saber. Ei, maluca, alguns de nós estamos tentando dormir. Valência olhou para cima, apertando os olhos contra as janelas. Cuida da sua vida, velha. Dona Patel deu uma risada estridente que ecoou pela rua. Querida, quando você está gritando em frente ao meu prédio às 9 da noite, é da minha conta sim. Você parece que dormiu num lixo. Eu não sou sem-teto, eu sou empresária. Empresária? Riu de novo. Que negócio? Fazer barulho?
Por que nisso você é ótima? Talvez tente o circo, eles precisam de mais palhaços. Outras janelas começaram a abrir, gente saindo nas escadas de incêndio para assistir ao show. O Sr. Alvarez do Tracy estava filmando, os universitários do 1C rindo e fazendo comentários como se estivessem assistindo a uma luta de UFC. Foi aí que Valência pirou de vez, fodam-se todos vocês. Axel Williams é um merda que não aguenta mulheres bem-sucedidas. Risadas vinham de várias janelas. Agora alguém gritou, senhora, mulheres bem-sucedidas não têm colapsos públicos. Delila, chama a polícia agora, eu disse. Já estou discando. Abri a janela e me inclinei. Valência, você está se humilhando. Ela olhou para cima e me viu, depois viu Delila ao meu lado, e o rosto dela mudou completamente. Quem diabos é essa vadia? É minha namorada, agora por favor vá embora antes que a polícia chegue. Sua namorada, ela começou a rir como louca. Essa é a sua atualização? Ela parece uma maldita bibliotecária. Delila se inclinou ao meu lado, sou veterinária, na verdade. E você parece precisar de ajuda profissional. Ah, então agora vocês duas são especialistas no que eu preciso? Vão se fuder. Dona Patel estava adorando. Querida, você é quem está tendo um colapso na calçada. Ela só está na janela dela. Cala a boca, velha. Me cala, garota do lixo. Isso bastou. Valência começou a gritar incoerentemente enquanto procurava algo para jogar na janela da Patel. Acabou escolhendo a própria bolsa, que abriu no ar espalhando maquiagem, recibos e o que pareciam embalagens de bar por todo lado. O conteúdo caiu na calçada como confete feito de desespero. Você jogou sua bolsa em um prédio, eu gritei. Essas são as habilidades de resolução de problemas que te trouxeram até aqui. Vai se fuder, Axel, eu te dei os melhores 2 anos da minha vida. Não. Você me deu uma ótima história e um acordo judicial de $35 mil. Obrigado por isso, aliás. Eu não acabei com você. Já sim, a polícia está a caminho e a Delila está gravando tudo. Dá um oi. Delila acenou com o celular. Oi Valência, fala algo estúpido para a câmera. Vou processar você. Vou processar todos vocês. Isso é assédio. A polícia chegou justo quando Valência tentava subir pela escada de incêndio. 2 policiais, com cara de quem lidava com isso toda noite sem paciência para drama. Senhora, desça daí. Não vou embora até ele falar comigo. Senhora, isso é invasão de propriedade. Não é invasão, eu morava aqui. Mora aqui agora. Não. Então é invasão, e subir por escadas de incêndio é ilegal, a não ser que seja emergência. Isso é uma emergência. Qual é a emergência, senhora? Ele arruinou minha vida. Os policiais se olharam, atiraram de lá e a algemaram enquanto ela gritava sobre seus direitos e como todo mundo estava conspirando contra mulheres bem-sucedidas. Um dos policiais perguntou se alguém queria abrir queixa por perturbação e dano à propriedade. Claro que sim, disse Dona Patel da janela, eu trabalho amanhã. O prédio inteiro aplaudiu quando colocaram Valência no carro da polícia. A multidão foi se dispersando, mas o Sr. Alvarez gritou, Axel, você desviou de uma bala, cara, usa capacete da próxima vez. Espero que não tenha próxima vez. Delila estava chorando de tanto rir, essa foi a noite de terça mais divertida que já tive em anos. Bem-vinda a namorar comigo, o drama sempre dá um jeito. Quanto a mim, Delila disse sim quando eu a pedi em casamento no fim de semana passado, sem anúncio em rede social planejado, alguns momentos são bons demais para serem compartilhados com a maldita internet.